Se o estudante quiser resolver uma questão de poesia por eliminação, tem como? Tem como, mas esse é o plano B, Lange. Em primeiro lugar, ele precisa ler com bastante atenção o enunciado, o texto e as alternativas. Após essa leitura, ele pode tentar eliminar algumas alternativas e ficar atento que, às vezes, uma única palavrinha é que serve para que ele tenha certeza da eliminação daquela alternativa. Então vamos ver outra questão? Por que não? Professor Marco Laurindo, é com você. Vem comigo pro texto, vai. Olha só, essa questão tem um texto cujo título é Aquarela. E quando você pensa em aquarela, você quase que automaticamente vai pensar em um clássico da música brasileira chamado Aquarela do Brasil. Um clássico de exaltação da nossa nacionalidade. Por outro lado, você pensa também numa maneira de se pintar, tá? O detalhe interessante é que quem vai fazer esse poema é um poeta sensacional chamado Cacaso. Poeta esse que vai estar ligado a um movimento chamado poesia marginal. A poesia marginal, ou poesia mimeógrafo, tá? Ela vai ser um movimento muito importante dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, que vai questionar os padrões da nossa própria poesia, que vai questionar os nossos padrões culturais, sociais, e vai, de alguma maneira, deflagrar uma necessidade de se olhar para a realidade brasileira de maneira direta. A gente não pode esquecer que a gente vive nesse momento um período de ditadura militar, e esse poema ele vai ser direcionado para a discussão em torno desse processo. Vamos tentar dar uma lidazinha no poema. Vem comigo, vai. Aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro. Esse poema é muito bacana, ele é arrepiante, tá? E ele é arrepiante porque ele fala do horror do processo da ditadura militar, da tortura do processo da ditadura militar. Você percebe que as referências aí ao cavalete, ao corpo que agoniza como se fosse um pássaro, ao sangue, ou seja, são símbolos que destroem o nosso maior símbolo. A questão do verde, amarelo, azul e branco, símbolo nacional, a nossa bandeira, tá? A nossa formação de identidade ameaçada pelo horror da ditadura. É nesse processo que o Cacaso vai ser um autor diferenciado. Ele vai deflagrar, né, essa grande questão que atormentava os brasileiros e que atormenta até hoje. A questão, ela fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha no enunciado e nas alternativas. Vem comigo, vai. O enunciado diz o seguinte: situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 1970, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período metaforizado. Meus amigos, entenda uma coisa, ó. Metaforizar a ditadura militar é mostrar poeticamente algo que não é nada poético. Então vamos tentar entender como nas alternativas você consegue identificar esse processo. Vem comigo, vai. Letra A. As artes plásticas deturpadas pela repressão e censura. Bom, eu estou metaforizando aí as artes plásticas de um modo geral? Não. Eu estou pegando um contexto que era terrível e estou trabalhando poeticamente esse contexto, tudo bem? Eu não estou fazendo referência necessariamente às artes plásticas, estou fazendo uma referência ao contexto de um modo geral. Por isso, não a letra A. Vem comigo para a letra B. A natureza brasileira agonizante como um pássaro enjaulado. Não, não é isso, né? A referência ao pássaro enjaulado ali mostra a angústia do processo mesmo da ditadura militar. Letra C. O nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade da ditadura. Olha, não é isso. E há um dado interessante que mostra um nacionalismo romântico completamente idealizado. Você deve lembrar muito bem, mas o processo de composição do romantismo no Brasil está associado à independência. E, em função disso, os autores românticos vão exaltar a nacionalidade. Esse poema é um poema de crítica à nacionalidade, por isso não poderia ser essa letra. Vem comigo, vai. Letra D. O emblema nacional transfigurados pelas marcas do medo e da violência. Opa, quando ele fala para você em emblema nacional, eu posso associar isso à ideia de bandeira, um símbolo da nacionalidade que ali está sendo marcado pelos horrores do processo.
Vem comigo para a letra E. Olha o que ele vai dizer. As riquezas da letra, da terra, espoliadas durante o aparelhamento do poder armado. Não é isso? Ele não está exaltando, né? Ele não está metaforizando as riquezas da terra. Pelo contrário, há uma grande crítica nesse poema, como era de praxe para esses autores dos anos 70 da poesia marginal. Por isso, meus amigos, a resposta para essa questão é a letra, vem comigo, vai. A letra D de dado. Tudo bem? Amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto maravilhoso que é a Hora do Enem. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Pelo que a gente viu, o aluno tem que saber sobre a história do Brasil recente para acertar essa questão, né? Sim, o poema do Cacaso, fim dos anos 70, início dos anos 80, está ali diretamente ligado ainda à ditadura militar. Então, um momento histórico brasileiro muito importante para ser estudado nas aulas de história e nas aulas de literatura, quando se fala do próprio movimento de que o Cacaso participou. Além disso, a questão também fala de um conceito romântico, né? Uma escola literária do século XIX, primeira metade do século XIX, que os alunos costumam ver na segunda série do ensino médio, posterior à escola Arcade e anterior à escola realista. Entendi. O professor Marco também falou que o aluno tem que ficar atento à palavra metáfora. Nas provas de língua portuguesa, é usado muita metáfora no Enem? De novo, você está falando de um conceito que se estuda... Nas escolas costuma se estudar no primeiro ano, junto com as outras figuras de linguagem. E ela vai perpassar muitas das questões, os enunciados, né? Fazer uma metáfora, se eu pudesse usar um sinônimo bem simples, seria a metáfora representa. Então, nessa questão, quando a questão pede metaforizando, ela está dizendo representando. E para o estudante que quer conhecer mais poesia? De ler mais poesia, diretamente dos livros, é claro, comprando livros em sebos, há tantas boas edições nos sebos por aí. Na internet, há vários bons sites, tem um passando na tela, agora para quem quiser saber. Professor, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Lande, foi ótimo Volte estar conversando sempre. com você. Voltarei.